Graça e paz, meus queridos, muito boa noite. Vamos então ao nosso devocional, né? Nós tivemos um tempo de pausa aí, graças a Deus o Senhor nos dá a oportunidade novamente de estarmos meditando nas Escrituras e aqui estamos pela graça e misericórdia dele. Vamos então para hoje o devocional, dia 1º de outubro de 2025, Salmo 66, 5 e Mateus 8, 13, que diz assim: Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Mateus 8, 13 diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como credes que te seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algo muito interessante nas Escrituras, que é a qualidade daquilo que é a sintonia de Deus conosco e principalmente nossa com Deus, né? O salmista diz aqui que as obras de Deus nós temos que vir e ver. Ou significa nos aproximarmos, porque vinde é um convite para a pessoa ir até o local. Vem aqui, né? Quando você chama alguém, vem aqui. A pessoa vai se aproximando para realmente ver a estrutura daquilo. Então, vinde e vede as obras de Deus é um convite para se aproximar da análise do que é a estrutura da obra de Deus. Diz aqui, a obra de Deus ela é tremenda nos seus feitos para com os filhos dos homens, ou seja, o jeito que Deus tem os seus feitos para com os filhos dos homens, para com os homens na terra. De que jeito Deus age conosco? De que jeito Deus age com o ser humano? E diz aqui que o Senhor Deus, ele é tremendo. Essa palavra tremendo, ela tem uma conotação de estrutura, né? A profundidade, aperfeiçoamento, aquilo que Deus faz as suas obras com estrutura, não é só uma base simples, mas quando Deus trabalha, ele mexe naquilo que é as raízes. Então, uma vez que tudo que Deus faz é com muita estrutura, muita essência da parte dele, está não só bem feito, mas bem sustentável. Porque quando Deus trabalha é para trazer uma sustentabilidade para o nosso viver externo, mas mais do que isso, o nosso viver interno, emocional, nosso intelecto natural, que faz parte de todo o movimento da nossa alma, e o nosso espírito. Ele trabalha em toda a nossa consciência, né? Tudo aquilo que ficou na nossa consciência. Então, nós vemos aqui que as obras de Deus, elas têm estrutura e muitas vezes, por isso, às vezes pode parecer que demore, porque Deus está mexendo em toda a estrutura. E é tão interessante que aí o versículo de Mateus mostra que tipo de estrutura é. Jesus disse ao centurião, o centurião estava com o criado doente, em vez de ele levar o criado para Jesus, ele foi falar com Jesus. O criado estava longe, estava em outro lugar, né, já deitado ali, não estava perto, mas não trouxe o doente para Jesus. O centurião, né, o Senhor veio falar com Jesus. E Jesus disse para o centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Estava longe na casa e ele sarou. E aqui há um poder extraordinário dessa sincronia, né, da ligação de Deus com o ser humano. Porque o criado não ouviu Jesus falar, o criado não estava perto, o criado nem sabia, nem a hora, nem o momento, nem o jeito da conversa de Jesus para com o centurião. E quem ouviu a palavra de cura, quem ouviu a interpretação de ordem espiritual, não foi o criado, foi o centurião. Mas na hora que o centurião ouviu, o seu criado que estava na sua casa sarou. Isso aqui é impressionante porque mostra como Deus considera tudo que é nosso coligado conosco. Porque o criado não era nem um animal da casa, não era um parente, não era um filho, não era um cônjuge, não era nada.
O criado era um servo que trabalhava, não tinha coligação nem sanguínea para dizer, falou com o centurião e ele sarou, não. E à distância, sem ter noção, na mesma hora que o centurião ouviu a palavra de Jesus, aquele criado sarou. E aqui a gente vê algo impressionante, porque mostra que tudo que é nosso está ligado conosco. Tudo que a gente convive está marcado no reino espiritual conosco. Está coligado, mesmo que aparentemente, né, espiritualmente, fisicamente, melhor dizendo, está longe, como aquele criado. Tudo que é nosso, Deus coliga, toda a natureza que Ele gerou, seja geográfica, seja a natureza emocional, espiritual, tudo é ligado com a nossa vida. E Deus sabe aquilo que está ligado com a história da nossa vida, com aquilo que a gente tem, o que é nosso. Deus cuida. Por isso que Ele diz, quando Ele abençoava, e Ele abençoou lá no Velho Testamento, Ele dizia: não só você será abençoado, mas a sua casa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus animais, os filhos dos teus animais, a tua amassadeira, a tua semente, o que você plantar, os frutos das plantações que você fizer, tudo está ligado, tudo está abençoado, tudo está no meio da qualidade que Deus quer, daquilo que a gente faz. Então, Deus é tremendo. Deus é aquele que trabalha com estrutura. Quando Ele está conosco, fazendo as coisas por nós, pelos filhos dos homens. Que a gente possa dar mais lugar a Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sempre na nossa vida, que as bênçãos do Senhor sejam abundantes, que essa sincronia sempre aumente mais e mais entre nós e Deus, para que tudo que é nosso seja abundantemente visitado pelas bênçãos e pelas misericórdias do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe, um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Até mais.